Ambientes e pessoas tóxicas existem sim, nós vamos falar sobre isso hoje, mas também tem pessoas cheias de mimimi que não sabem identificar o que é e falam o que não sabem. E aí andam trazendo para a discussão do dia a dia que parece que tudo é ambiente tóxico. Hoje está tudo tão permissivo e tudo tão natural que você não consegue distinguir o que é normal do que é comum. Janê, tem diferença? Tem. Comum é uma coisa que está acontecendo, mas não é normal, ok? Então a gente tem que entender o que é para saber identificar, para dizer, opa, isso daqui é um ambiente tóxico, me afasto, isso daqui é uma pessoa tóxica, me afasto. De repente a pessoa tóxica está dentro da sua família. E como é que você vai se afastar? Então hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Começamos então com ambiente tóxico. Primeira pergunta: você sabe o que é ambiente tóxico? E aí? Deixa nos comentários, eu quero ver o que vocês pensam de ambiente tóxico. Mas eu vou trazer ambiente tóxico, eu vou começar com ambiente tóxico dentro de uma empresa, ok? Como é que você percebe se esse ambiente é tóxico ou não? Um ambiente tóxico dentro, por exemplo, de uma empresa, se você é colaborador, e depois eu vou falar da parte do gestor, tá? Porque também existe o contrário. Então, primeiro eu vou falar como colaborador. Se você é um colaborador onde é cobrado demais, tá? Tem que fazer tudo muito rápido, tem que entregar. Sempre estão dizendo para você, poxa, não é assim que se faz, ou tá errado, na frente dos seus colegas de trabalho, na frente de cliente, sempre estão dizendo, poxa, você podia fazer melhor. Quando tem esse excesso de cobrança, nossa, você tem que bater meta, e eu vou falar isso porque aqui na minha empresa, que é uma faculdade de educação à distância, a gente tem que bater meta também. Então tem essa cobrança diária, gente, vamos lá, tem que bater meta. Se você tem aí excesso de cobrança, tem que bater meta, tem que fazer isso, tem que fazer o outro, acende o farolzinho amarelo aí e começa a observar se isso é uma rotina do seu chefe, da empresa, como é que você se sente quando você tem esse excesso de cobrança. Se isso está te causando transtornos psicológicos, ou seja, você tá indo para sua casa e vai pensando, meu Deus do céu, amanhã eu tenho que bater meta, meu Deus do céu, eu deixei de fazer isso. Você não consegue desligar da sua empresa. Você vai dormir, você sonha com isso, nos finais de semana, você lembra disso? Opa, esse ambiente está te fazendo mal. Certamente este ambiente é um ambiente tóxico. Mas espera aí, Janê, aqui ó, na minha empresa, vou trazer a responsabilidade aqui pra mim. Janê, você acabou de falar que você cobra as meninas de meta. Ok, olha lá a contrapartida do que eu falei, que às vezes o que é comum não é normal e vice-versa, o que é normal não é comum. Setor de vendas, você vai ou não vai ser cobrado diariamente a sua meta? Óbvio que vai. Afinal de contas, é um setor de quê? De vendas. Mas a maneira como aquilo é cobrado é que vai caracterizar o ambiente tóxico. Então, quando eu falei que tem gente que tem muito mimimi, é verdade, porque tem gente que se veste de uma falsa impressão de ambiente tóxico no qual não é. Vou dar um exemplo aqui, você tem que passar o seu cartão, você tem que entrar no seu trabalho todo dia às 7 horas da manhã e sair às 7 horas da noite. Você bate o seu cartão todo dia 7, 7, 1, sai todo dia 10 para 7, 6 e meia, e aí depois vem o seu chefe e fala assim, fulano, tá errado aqui ó,
você anotou na folha tal coisa, mas você bateu tal hora. E todo dia o seu chefe fala isso, porque todo dia você faz isso. Isso é um ambiente tóxico ou você está faltando com a sua responsabilidade? Então percebam que um ambiente tóxico não é só aquele que faz cobrança. Você tem que entender e observar. Jane, eu não consigo observar, coloca no papel. Quais são as suas funções, quais são as suas obrigações dentro da empresa? Vai lá no seu contrato de trabalho, dá uma olhadinha, vê o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Qual é o seu horário de trabalho? Agora, quais são as obrigações da empresa? Porque a obrigação da empresa, e eu falo como empresa, não é só pagar o vale transporte, não é só pagar o vale alimentação, não é só pagar o salário. É proporcionar um ambiente adequado de trabalho. Sendo assim, você tem que observar tudo. Então, colocou lá. Aí você começa a enxergar. Opa! Peraí, realmente eu estou num ambiente abusivo. E quando esse ambiente é abusivo, ele se torna tóxico, ok? Isso dentro de uma empresa. Jane, como é essa história que você falou que talvez o colaborador pode ser abusivo com a empresa? Um colaborador que chega falando mal do outro colega, um colaborador que faz piadinha com o outro desnecessário. Por exemplo, no setor de vendas, um colaborador, eu escutei outro de uma vendedora falando assim pra mim, não foi aqui da minha empresa, foi de outra empresa, eu tava batendo um papo com ela e ela falou assim: Jane, você acredita que eu fui chamada de mera tiradora de pedidos? Aí eu parei, respirei e falei, ok, você vai atrás do cliente ou o cliente esse lead só chega pra você e você trabalha? Jane, você foi minha cliente, eu já não cheguei a você. Eu falei, sim, inclusive você foi muito, brinquei com ela, você foi muito chata comigo e com meu esposo, porque ela ia vender um produto pra mim e pro meu esposo. E aí ela falou, pois é, todos os meus clientes são assim, fulano, ciclano, que você conhece são meus clientes, você acha que eu sou uma mera tiradora de pedidos? E realmente ela não era. Então, só que ela se sentiu ofendida porque chamaram ela para uma reunião onde falaram isso para ela. E disseram mais, que a partir de agora ela não ia receber mais leads e que ela tinha X dia para bater tal meta. E aí essa pessoa se sentiu ofendida e ela estava, e aí quando eu fui analisar, realmente ela estava em um ambiente tóxico, ok? Vindo de cima para baixo. E de baixo para cima, Jane, é o que eu falei, os colegas aceitaram isso da equipe de cima e começaram a brincar, tiradora de pedido, não vem trabalhar, ganha o prêmio. Tô dando oi aqui para quem tá entrando. Ganha o prêmio só porque o cliente chega até você. Então, não é só a empresa, mas também tem colaborador tóxico. E como é que você vai fazer quando você se deparar por isso? Não é brigar com o outro, porque olha o que eu falei, o seu limite acaba quando começa o meu. E dentro de uma empresa a gente tem que manter a harmonia para que o ambiente não se torne tóxico. Você tem que chegar na onde? Supervisor. Fulano, tá acontecendo isso. Se o supervisor é conivente, qual é o seu papel? Deixa a empresa. Jane, mas o meu salário... Se você continuar convivendo em um ambiente tóxico, certamente vai chegar um ponto no qual você não vai mais perceber. E é onde as pessoas começam a ficar depressivas, começam a faltar, começam a ter atitudes na vida pessoal que falou, opa, peraí, o que tá acontecendo? Eu não sou assim. E aí já chegou no estado muito avançado. Então, isso que eu falei é muito sério e cabe a você identificar. Se você, que é dono de empresa, está percebendo um colaborador com essas atitudes, você tem que cortar o mal pela raiz. Ou seja, chama aí na sua sala e fulaninho, você tá com essa atitude. A minha empresa não tolera isso. Mas você é conivente com isso? Você que é empresário que é conivente com isso, sinto muito em ser muito dura aqui com você.
a sua empresa não terá sucesso. Você vai ficar sempre no ganha e perde, você vai sempre ter problema trabalhista e você vai dizer, ai, não acho colaborador bom, nossa, como é difícil a mão de obra. Opa! Será que a sua empresa não está tendo comportamentos tóxicos? Será que os colaboradores dentro da sua empresa não estão fazendo algo no qual você está olhando como se fosse normal, uma coisa que hoje é comum, mas não é normal? Então, para você que é colaborador, para você que é empresário, cuidado com os ambientes tóxicos. Isso faz com que uma empresa entre em falência. Janessa está dizendo que eu tenho que trocar todo mundo? Treinamento. Não deu certo? Aí trocou. Porque eu, como empresária, sei como é altíssima a questão de turnover, de manda embora, contrata, faz treinamento. Nada melhor do que você assumir as rédeas da sua empresa, colocar de fato, não é missão e visão e valor bonitinho pendurado num quadro, não, é fazer cumprir o que você tem como valor, como princípio na sua vida, que certamente tem que ser extensão da sua empresa. Quando você entende que a sua empresa é um meio de que você transforme a vida de outra pessoa, Janela, vem você com essa história de coach. Ei, peraí, eu não tô falando de coach não. Eu tô falando, por exemplo, da minha empresa, que é uma empresa na área de educação. Há mais de 15 anos eu tenho uma faculdade de educação à distância e eu transformo vidas das pessoas, porque elas saem daqui formadas, ok? Então há 15 anos eu falo isso. Há 15 anos eu falo que eu transformo sonhos em realidades. Por quê? Porque eu tenho uma faculdade. Depende do aluno? Claro que depende, mas para quem é meu aluno que está assistindo sabe, uma fala que eu gosto muito de dizer é: nosso ensino é à distância, mas nós sempre estaremos aqui presente. É isso, essa é a essência, é a minha essência, estar perto das pessoas, estar instruindo. Então você que tem empresa, eu tenho uma padaria, Janê, como é que eu faço isso? Caramba, você vende pão. Todo mundo se alimenta de pão todo dia. Como é que é o café da manhã das pessoas? Elas se reúnem numa mesa para comer o quê? Um pão, o café da manhã. Olha a importância se você trouxer dentro dessa sua empresa o conceito de mesa, de família, de partilha. Você está vendo que você não é só um empresário? Então preste atenção e mude esse ambiente dentro da sua empresa. Ok? Então falamos aqui o começo da live sobre ambientes tóxicos dentro de uma empresa. Presta atenção agora no que eu vou falar e é pesadíssimo, gente, mas eu tenho que falar. Eu me propus de falar de ambientes e pessoas tóxicas e eu vou falar. Existem pessoas que não conseguem identificar que o próprio lar é tóxico. E aí eu vou pedir que vocês recebam as minhas falas com muito amor mesmo, de verdade, e que seja reflexivo, e que vocês pensem e reflitam e não tomem 100% como verdade antes que vocês analisem tudo que eu vou dizer aqui quando a gente fala de ambiente tóxico dentro do nosso lar, ok? Então vamos lá. Você é filho ou mora ainda com seus pais, com seus irmãos, você mora aí com a sua família de origem na qual você nasceu. E dentro desse ambiente tem aquela brincadeira assim: fulano é muito chorão, fulano é muito estressadinho, fulano não serve pra nada. Em tom de brincadeira, ok? Mas em um determinado momento, essas brincadeiras ultrapassam o limite. Gente, toda a família tem briga, toda a família tem discussão, toda a família tem atritos, ok? Isso é comum e é normal. Quando a gente ama as pessoas, às vezes a gente quer: gente, enxerga isso, fulaninho, olha o que você tá fazendo. Isso é comum, isso é normal, isso é saudável. Janê, saudável briga? Não é que... Vamos lá.
Não é que a briga seja saudável, mas você expressar os seus sentimentos e dar a possibilidade de vocês começarem uma situação e juntos acharem uma solução ou chegarem num senso comum é normal e é favorável. Quando isso se torna ofensa, gente, tem família que sai no tapa. Ei! Isso é normal? Pode até ser comum, a gente pode até ver isso, mas isso não é normal. E aí que começa um ambiente tóxico onde um fala pro outro: eu vou dar um soco na sua cara. E às vezes chega a vias de fato. Um ambiente onde de repente não tenha briga, mas seu pai, a sua mãe, o seu irmão dizem pra você assim: você não é capaz. Você quer abrir uma empresa e fala assim: mas você nunca deu pra isso, você nunca deu pros estudos. Ou você quer fazer transição de carreira e fala: mas por que você quer fazer isso? Larga de ser burro. Quando começa a sempre te menosprezar, a sempre dizer que você não é capaz, quando começa a ter agressão verbal e física, isso é um ambiente tóxico. Janê, o que eu vou fazer? Se afasta. E se você pontua o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe: fulano, você fez assim, mas olha só, causou isso, causou mágoa, eu sugiro que você faça assim, assim, assado. Mas é a sugestão sem intenção de você ser beneficiado com alguma coisa. É de fato você olhar por fora e dizer: se você fizer assim, eu acredito que vai ser melhor. Não é exigir, é dar uma sugestão, ok? Isso não é crítica. Então, quando você faz isso, você está trazendo uma solução para o fato. Então, para de reclamar, identifica aí o seu ambiente tóxico, me acompanha que cada vez a gente traz um tema muito legal para você. Tchau, tchau, pessoal, até mais!